Olá pessoal, olá, olá, quem vai chegando pra gente bater aquele papo, promover algumas reflexões aqui após a minha leitura desse fabuloso vídeo, ou fabuloso livro do Jung, né, que foi publicado agora. Seja bem-vindo pessoal, vamos chegando, quem tá vindo agora, depois da gravação, né, já que esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV do Instagram, mas a intenção nossa, como eu coloquei no título, espero que esteja aparecendo para vocês, é que a gente propõe aqui algumas reflexões, né? São impressões que eu tive a partir da leitura, né, do livro do Jung, que foi publicado recentemente pela Editora Vozes, está aqui. Editora Vozes, essa parceria nossa é muito boa, né? Tô aqui, ó, recomendo. Quem tem interesse em entender o Jung, por favor, a leitura desse texto aqui, ela se torna hoje, guardados os comentários que eu vou fazer, né, ela se torna essencial para compreender o projeto do Jung. Vou dar só mais alguns instantezinhos para que o pessoal vá chegando, né? O Instagram ele é muito ativo nesse sentido, ele vai avisando todo mundo, mas eu vou deixar aqui uh, só um pouquinho para que o pessoal vá entrando. Mas é um livro que eu recomendo a vocês, a leitura, né? O estudo, que vocês possam... Olá, Lúcia! Seja bem-vinda, um oi daqui de Recife para você aí no Canadá. Então é um livro que vale muito a pena. Não é que você vai entender a obra do Jung, né, exclusivamente a partir desse livro, mas ele coloca aqui, a partir desse que é um grande curso, né, já vou começando, para que o pessoal, quem chegar depois, vai poder ver na gravação, né. Olá, olá, da Fafiri, seja bem-vindo, pessoal que me conheceu a partir da live que eu fiz lá com o pessoal da Fafiri, falando sobre a questão né, da possibilidade de existir ou não uma cultura de prevenção do suicídio. É um tema que está em alta nesse período, né? Estamos em pleno Setembro Amarelo, caminhando agora para a última semana. Então as ações desse ano são muito importantes para que a gente siga a partir de outubro até o próximo ano, né, estimulando estudos, fomentando ações, né, convocando nossos pares da área de saúde a que eles possam se atualizar, a que eles possam aprofundar os seus conhecimentos, tá? Então, um oizinho para o pessoal que me conheceu pelo evento da Fafira ou por qualquer outro evento que eu tenha participado esse mês já, né? Já participei de um bocado de lives, a maioria delas está gravada aí na internet. Ontem falei sobre esse mesmo tema de suicídio com o pessoal lá de Goiás, né? Do IG, né, do perfil aqui do Instagram chamado Olhos da Alma Sã, que é um instituto, né, que se propõe a fazer um trabalho social voltado, né, para pessoas que têm poucos recursos para falar sobre, para procurar um acolhimento da psicologia, e eles fazem um trabalho bem bacana que tem tido um efeito por lá, tem engajado uma galera. Eu sou novo com eles, né, eu estou acompanhando o trabalho deles há pouco tempo, mas ontem eu fiz essa live, né? E pro Henrique, que acabou de perguntar, não, ainda não vou lançar um livro. Tá nos meus projetos, né? Só não posso afirmar quando. Mas tem um capítulo de livro que eu publiquei ano passado, num livro chamado Suicídio e Suas Interfaces, organizado por Valdemar Augusto Angerami, né? E publicado pela editora Artesã. Essa live de hoje são comentários que eu vou fazer sobre as impressões que eu tive após a leitura desse fabuloso livro publicado pela editora Vozes, que é o primeiro volume de uma série de 8. Então, Vozes, eu te peço, por favor, não atrasa os demais, publica pra gente ler, publica. E agora que os Correios voltaram, né? Então, assim, a gente pode comprar novamente os livros sem nenhum problema. Então, gente, vão chegando, tá? Eu vou entrar, de certa forma, realmente agora no tema, porque já deu tempo, né, do pessoal chegando, e sejam bem-vindos. Se tiverem dúvidas, tem um campo aqui, tá? Para quem tiver interesse, uma interrogação que é normalmente dedicada para as questões
de perguntas e respostas, tá? Mas Henrique, que livro é esse? É um livro publicado pela editora Vozes de um curso que o Jung deu, né, entre 1933 e 1941 no Instituto Técnico lá de Zurique, tá? Então eu vou entrar nessa questão agora. Esse livro aqui, chamado História da Psicologia Moderna, né? Temos uma pessoa aqui que já registrou o pedido. Por favor, leve para a cúpula, né, para os nossos amigos, né, idolatrados colegas do Conselho Editorial da Vozes. Por favor, não demore na publicação, né? Descobri essa coletânea aqui, que foi publicada primeiro em inglês agora, recentemente, e está sendo publicada em português. É uma grata descoberta, porque vem consolidar questões que eu já vinha pensando e refletindo sobre a psicologia do Jung. Tá, gente? Então esse livro aqui é o livro que eu vou tentar comentar algumas questões. Vamos lá, né? Vamos lá. Quem não tem conhecimento do Jung, eu recomendo, né, começar a ver algumas postagens que eu já fiz, né? Várias, praticamente todas as postagens que eu já fiz aqui são voltadas para o universo da psicologia e da psicologia do Jung, tá, pessoal? E quem não tem nenhuma proximidade com essa literatura, eu recomendo que comece, né, de preferência, lá pode procurar, né, um livro introdutório, como o do meu brother lá do Ceará, o Heráclito Aragão Pinheiro, né, Psicologia Junguiana, uma introdução, que foi publicado pela editora do Mar, né, ou a introdução escrita pela Yolande Jacobi, né, publicado também pela editora Voz, está lá na magnífica coleção Reflexões Junguianas, que vai ficar mais magnífica ainda quando os livros de Thomas Kish e outros, né, de Barbara Hanna, da própria Niele Yafé, livros, né, da Niele Yafé, Barbara Hanna, o Thomas Kish, poxa, como é que tá escapando o nome dela aqui agora, rapaz? Não é só a Yolande, não, tem outra que escapou aqui. Então, assim, quando esses livros também forem inseridos no corpo dessa coleção de reflexões junguianas, eu acredito que ela vai se tornar ainda mais fabulosa. Ela já é fabulosa, mas vai ficar ainda mais. Mas então, qual é a desse livro? Qual é a minha também vindo aqui falar com vocês? Né, eu vim compartilhar impressões que eu tive para quem tem interesse nessa área de psicologia, tá? E quem tem a área, na sua sub-área, de certa forma, aí diretamente, né, a psicologia complexa ou psicologia junguiana, tá? Ralph, Luiz, sim, tem livros da Aniela que ainda não foram publicados para o português, ou foram, mas estão aí fora do mercado, né, completamente esgotados há vários anos, e que, de certa forma, a Vozes pode aí tentar adquirir o direito, né, de publicar o livro, né, algumas obras produzidas pela Iafé. Malgrado o trabalho que foi feito com as memórias do Jung, né, a malfadada, assim chamada autobiografia, que de autobiografia não tem nada, o trabalho dela não é de todo ruim. Vale muito a pena conhecer o que ela produziu e ler, né, com um certo carinho, uma certa deferência ao que ela produziu. Claro que a gente não perde, né, a perspectiva crítica, mas reconhecer que ela tentou colaborar sim com a obra do Jung é algo muito válido, malgrado o trabalho, né, que foi ali completamente... eu não vou utilizar palavras que podem doer nos ouvidos de ninguém, mas assim, o péssimo, de certa forma, trabalho. Houve ali uma intenção apenas mercadológica de transformar os protocolos, né, em um texto que desse a impressão de ser uma autobiografia, ou seja, venderam gato por lebre. E até hoje a gente compra gato por lebre. E as pessoas que principalmente não têm conhecimento da psicologia, né, acabam consumindo gato por lebre, porque acham que aquilo é uma autobiografia, quando não é. Beleza? Era só esse ponto que eu acho que é importante. Então, para quem deseja se aproximar da psicologia, eu recomendo essa proximidade com esses textos, o do Heráclito, né, o da Yolande Jacobi, ou dos próprios do Jung, principalmente, né, acho que dois que são bons para você começar a refletir é o Psicologia do Inconsciente, né, ou o Fundamentos de Psicologia Analítica, que ele está lá no volume 18/1, mas também tem sido vendido em separado
pela editora Vozes, num volumezinho já fora do habitual, né, para o tamanho dele, mas é que até, assim, se pudessem, né, numa reformulação ali, colocar aquele volumezinho, talvez no tamanho desse aqui, fosse mais interessante, tá? Mas é só uma dica, né, uma sugestão de um leitor aqui, de um aficionado por livros, né, que também se interessa por essas questões assim, né, de organização, de estruturação dessa obra maravilhosa que a gente circula, pelo menos eu digo por mim, para cima e para baixo, com ela embaixo do braço, né? Para onde eu vou, eu levo um livro para me acompanhar, para me ajudar a passar o tempo, já que eu tenho tentado lidar melhor com essa tecnologia chamada celular e todo o universo virtual que ela nos proporciona. Mas enfim, voltando, respirando para voltar. O foco dessa live de hoje é falar do livro História da Psicologia Moderna e a importância dele. Então assim, vamos imaginar. O Jung ele inicia a vida profissional dele em 1900, né, no final de 1900. Em 1902, ele conquista, né, o título de doutor, né, em psiquiatria. E, a partir daí, ele já está trabalhando no Burgosli, que era a principal referência, era a maior referência, né, nos cuidados em saúde mental na época. Tá? Então, no início do século XX, você pensar aí num hospital referência na Europa, né? E na Europa e aqui até nas Américas, se você pensar, era o Burgosli. Tá? Então ele vai trabalhar no Burgosli, entra como médico assistente e alcança, né, praticamente ali um posto de vice-diretor. Então ele é alguém que vem da psiquiatria, né, e vai desenvolver toda a sua pesquisa, principalmente a partir de 1913, com muita ênfase no que a gente compreende hoje como psicologia moderna ou psicologia científica. E aí, o que acontece? Esse livro, né, essa série de cursos, que é um grande curso que ele ministra e que foi separado didaticamente, né, em 8 volumes, cada um contemplando, né, um determinado foco que ele foi dando na construção dessa grande história da psicologia, que culmina, obviamente, e vai obedecer, obviamente, ao que ele compreende como uma psicologia, né, vai culminar, né, com o projeto dele, de certa forma, com o modo como ele constrói. Não à toa, embora, né, algumas coisas que ele diz no começo, né, na primeira palestra, é extremamente importante para a gente entender o foco do que Jung está tentando produzir com esse livro. Então, esse primeiro volume, ele contempla, né, as palestras, né, as aulas que ele deu, que eram aulas de cerca de 1 hora que ele dava num dia da semana, lá no Instituto, né, Técnico de Zurique. A introdução que é escrita pelo livro é muito rica em informações sobre esse instituto, então não vou entrar nesse pormenor, porque para mim, isso é o de menor importância, mas é muito importante esse volume, primeiro pelo seguinte, como eu falei, ele começa a atuar como psiquiatra e conclui seu doutorado em 1902. Né? A primeira é a tese que abre, inclusive, os volumes das suas obras coligidas. Ele começa a desenvolver as suas pesquisas. Então, Jung era um cara, que acho que é importante pontuar isso, Jung era um cara extremamente antenado com tudo que era publicado à sua época. Tá? Ele não tinha só um cuidado em pesquisar a história, não só da relação entre filosofia e psicologia, e a própria história da psicologia, como ele vai demarcar nesse volume, mas ele era um cara que estava muito atento a tudo que estava sendo produzido. Vamos imaginar que naquele período, né, existia, de certa forma, e como ainda existe, uma certa dificuldade em correlacionar a atuação profissional, no caso aqui, vamos pensar psicologia clínica, com atividade docente e atividade de pesquisa. Então acontecia muito de uma ênfase em você entender a medicina, né, no campo da academia, aquela medicina que era exercida, eu estou tirando aqui no campo da medicina, exercida no campo da academia, né, que iria fazer as análises, né, também ali da fisiologia, da anatomia, tentando entender, e você tinha também aquilo que Jung vai utilizar como referência, né, o fato de uma medicina prática, ou seja, uma medicina, né, que cuida das pessoas, uma medicina, né, como a gente entende hoje, clínica. Então, Jung também vai entender
que a psicologia, no seu processo de desenvolvimento, ela vai passar por uma experiência semelhante, né? Que é quando ele vai são as inúmeras críticas que ele faz, né, à chamada psicologia experimental. Por quê? Porque era uma psicologia de laboratório. Então, como Jung guarda, né, essa experiência de vincular a sua pesquisa acadêmica ao cuidado das pessoas, né, ele vai estar sempre antenado a tudo que é produzido para poder pensar criticamente esse material. Então Jung, só para a gente situar historicamente, Jung ele vai ensinar, o período que ele contempla a atividade docente, vai ser entre 1905 e 1913. Ele vai ser professor da universidade onde ele se formou, a Universidade de Basileia. Então, durante 8 anos, ele atua como docente. Vamos entender que essa culminação, né, de 1913 também representa também o rompimento que Jung vai vivenciar, né, de fato, que vinha se arrastando longamente desde o primeiro contato dele com Freud. Ele já pontua a sua independência intelectual, então ele já deixa claro, para quem tiver alguma dúvida, procura o volume de cartas, né, dedicado às cartas trocadas entre Freud e Jung, que você vai ver que Jung se posicionou diante de Freud, né, como um pesquisador independente que ele já era à época. Né? Isso vai marcar muito esse encontro, e para quem estuda seriamente a psicologia do Jung, né, não é bicho de 7 cabeças nenhum compreender por que se deu o rompimento entre eles. Tá? Então isso é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque esse período ele demarca o que a gente compreende como fase psiquiátrica do Jung. Tá? Até a vinculação dele, a aproximação dele com a psicanálise também ainda está imerso nos estudos psiquiátricos que ele realiza. Obviamente, né, ele vai minimizar essas pesquisas psiquiátricas à medida em que ele vai se tornando, né, o articulador do movimento psicanalítico. Porque essa é uma outra questão que precisa ser desmistificada, e discutir isso, né, a propósito do livro de História da Psicologia Moderna do Jung é extremamente importante, porque o que a gente tem de produção no campo da história da psicologia é sempre uma história meia boca. Você não tem uma verdadeira história da psicologia. Você tem sempre uma história da psicologia que privilegia um determinado campo. Você vai ter uma história da psicologia que vai beneficiar uma leitura mais benéfica, mais instrutiva, ou mais convidativa, mais sedutora, né, de um viés mais empírico, mais voltado para o comportamentalismo, como acabou ali sendo compreendido o behaviorismo de James Watson e Skinner, né, e que vai dar campo a tudo que a gente percebe hoje, né, nessa visibilidade, nesse campo que conquistou a TCC, né, e as neurociências. Então esse intercâmbio entre TCC e neurociências não é à toa. Faz parte também de um modo de enxergar o sujeito. Né? E muitos livros de história da psicologia também levam em conta essa perspectiva e, de certa forma, apresentam de um modo muito torto os vieses que são diferentes desses. Ou como a gente também encontra histórias da psicologia que são muito bondosos com a história da psicanálise, mas que acabam cometendo erros grosseiros, né, erros absurdos, infantis até, que da mesma forma que com a TCC também promovem essa leitura enviesada para o campo da psicanálise. Observe aqui que eu não estou colocando em descrédito nem a TCC, nem as neurociências, muito menos a psicanálise. O que eu estou dizendo é que a produção historiográfica acerca do que a gente compreende como história da psicologia, ela ainda não aconteceu. Um verdadeiro trabalho nesse sentido, uma verdadeira história da psicologia ainda não aconteceu. É um trabalho para o futuro, que a gente espera que em algum momento haja aí uma conjunção entre, vamos colocar assim, né, como diria Dilthey em finais do século XIX, o espírito da psicologia e o espírito da história possam se irmanar e possam aí fazer um trabalho em conjunto, elaborando uma verdadeira história da psicologia. Então o que acontece? O Jung, ele renuncia à sua atividade docente, né, em 1913, com a seguinte afirmação, né? Ele diz
que fez uma escolha entre continuar uma carreira acadêmica ou seguir as leis da minha personalidade. Ou seja, seguir aquilo que internamente ele entendia como sua verdade. Tá? E aí não é sua verdade nesse contexto de uma discussão sobre o que é verdade. Por favor, a gente precisa até lidar melhor com esse tipo de informação. Mas é uma verdade no sentido assim de compreender a vocação interna. Então, o Jung ele vinha passando por experiências, né, desde as suas pesquisas dentro da psiquiatria, que lhe tornaram internacionalmente reconhecido. Não à toa, quando ele viaja com Freud para ir para os Estados Unidos em 1909, ele vai, por conta de já ser um psiquiatra de renome em ascensão à sua época, e não por qualquer associação com a psiquiatria, com a psicanálise que ele pudesse ter. Né? Então, em 1913, ele passou por várias experiências que o desgastaram muito. Né? O movimento político em torno da psicanálise também desgastou muito. Foi muito exaustivo, porque era uma politicagem, era uma briga de egos, era um povo querendo espaço. Né? Para quem conhece a história aí, você vai ter o Jones, você vai ter o Ferenczi, você vai ter vários outros, o próprio Adler que rompe com Freud. Então você vai ter um monte de dificuldades. O próprio Freud não sabe lidar com a independência, né, dos pesquisadores que estavam ali ao seu redor. Ele acabava tentando tutelar todo mundo. Então, assim, foi um contexto extremamente cansativo e no qual o rompimento dele com a psicanálise também demandou dele um rompimento, né, com a atividade docente. Para quê? Para que ele entendesse o que estava acontecendo com ele. Tá? Então, ele vinha passando por transições, as pesquisas com a psicanálise abriram um campo também, um leque importante para ele. Né? Ele reconhece a validade das pesquisas da psicanálise. Ele, quando rompe com a psicanálise, ele não rompe porque não entendeu o Freud. No contrário, ele entendeu muito bem o projeto de psicanálise do Freud. Ele entendia muito bem o que existia ali, só que ele divergia em questões epistemológicas essenciais. Então, questões que o Freud pontua como importantes para ele, o Jung começa a discordar. Então, isso faz com que esse desgaste aconteça em 1913. Ele resolve afastar dos dois, porque ele precisa ali reavaliar todo o conhecimento que ele tem. Não à toa ele fala que consideraria injusto continuar ensinando jovens estudantes quando minha própria situação intelectual não era senão uma massa de dúvidas. Tá? É bem interessante isso, porque traz um outro lugar, né? Uma outra forma de ver o momento em que ele rompe, né, todo aquele contexto histórico, né, para a gente que está viciado pela história, né, que o Freud conta, né, na história do movimento psicanalítico, o texto dele, que acaba ali marcando e viciando as historiografias futuras, né, vindouras. Então, assim, todo esse contexto ele precisa ser desmistificado, porque ele vai trazer mudanças significativas e que culminam com a produção desse discurso aqui. Né? Porque a gente pode entender todo esse curso como um discurso que Jung está ofertando. Né? Outra característica que a gente percebe estudando atentamente a obra do Jung, que ele não era do tipo de pessoa que perdia o tempo tentando convencer as pessoas de que aquilo que ele trazia era algo importante. Então, diferente de outros, inclusive Freud, que envidou esforços enormes para tentar convencer todo mundo de que aquilo que ele produzia era algo extremamente importante, Jung não assume essa postura. Então Jung assume o papel de pesquisador. Se o trabalho dele é reconhecido, ótimo. Se não é reconhecido, ele não pode fazer muita coisa. Vai daí das pessoas, né, e da capacidade. Ele tenta articular um diálogo. Mas isso é uma marca importante. Por quê? Porque esse curso e esse volume específico marca o retorno de Jung às salas de aula. E Jung deixa, né, esse tempo, vamos imaginar aí, praticamente 20 anos, porque quando ele encerra a sua atividade docente foi em 1913 e ele retorna à sua atividade docente numa instituição, né, de formação em 1933. Então temos aí um lapso de tempo de 20 anos. Né? E como Jung diz, seria injusto, né? Ele acha que seria injusto ele continuar posando e ensinando enquanto ele mesmo tinha dúvidas sobre o que ele estava ensinando. Então ele se dedica a partir daí aos seus estudos. Né? É a partir desse momento que dois textos especificamente se tornam importantes. Pessoal, tem gente mandando solicitação para participar ao vivo. Né? Nesse momento não tem como permitir, porque o tempo é curto para a gente abordar algumas questões.
Mas, se tiver alguma dúvida, não sei se é alguém errando aí o botão, mas se tiver alguma dúvida, digita aqui embaixo que eu vou tentar ler, tá, pessoal? Eu vou tentar fazer aqui esse esforço para poder acompanhar. Até o momento não estou vendo ninguém perguntando nada, além do que perguntaram mais atrás sobre o livro. Mas enfim, e aí o que acontece? Esse retorno traz um Jung muito maduro. E é interessante porque esse decênio, né, essa década de 1930 é extremamente importante, porque de certa forma, a consolidação, tá? A consolidação da obra do pensamento psicológico do Jung, tá? De certa forma, esses 8 volumes desse grande curso que ele deu, de 33 a 41, eles são de fato, né, o momento onde Jung está ali com o seu pensamento maduro. Porque após isso, né, o Jung ele vai desenvolver os seus estudos com muito mais ênfase, né, na articulação entre o pensamento, né, psicológico e o que ele entendia como a psicologia do inconsciente, né, de forma ainda imperfeita, elaborada pela alquimia, tá? Então esse é um período importante de pontuar. E aí, outra coisa, eu vou aqui para o livro, porque eu acho que é muito massa isso. Jung faz essa pontuação, ele está retornando, ele deixa falar sobre isso. Você ia falar de 2 textos produzidos no tempo de 20... Ah, tá, sim, tem isso. E aí, por que é importante essa história da psicologia? Porque vários textos o Jung produziu na década de 30, mas alguns que ele produziu antes da década, né, entre a década de... após o 1913 até 1920, são textos extremamente importantes e que ainda não... assim, opinião minha, tá, gente? Se alguém discordar, fica livre para isso, é super tranquilo, não tem nenhum problema. Mas 2 textos essenciais foram produzidos entre 1912 e 1916, que são os textos do volume 7, tá? O que ele chama de 2 escritos sobre psicologia analítica, que o primeiro é o Psicologia do Inconsciente e o segundo é o Eu e o Inconsciente. Esses 2 textos são extremamente importantes porque é a partir desse momento que ele consolida, né, o seu pensamento acerca da psicologia. E aí tem 2 coisas que eu acho que ainda valem pontuar. A primeira, que ainda não foi devidamente pesquisado, não foi devidamente estudado, como diz Chandassani no livro dele, Jung e a Construção da Psicologia Moderna, né? Um trabalho verdadeiramente erudito ainda está por ser feito acerca da obra do Jung. Temos muitos trabalhos, eu não consigo falar da totalidade, porque tem uma quantidade imensurável de obras produzidas, só para dizer 2 locais, Alemanha e Estados Unidos. São dois países, né, onde muita coisa já foi escrita. Então o que eu falo aqui, eu não vou dizer que eu falo com conhecimento de causa, porque até eu não tenho idade suficiente para ter dado conta dessa quantidade de textos, tá? Nem de uma pesquisa por alto sobre isso. Né? Ainda, se eu tivesse talvez com vários cabelos brancos aqui, envolvendo a barba e o rosto, talvez eu pudesse evidenciar alguma autoridade para falar sobre isso. Mas ainda não me considero, tá? Mas existe muita coisa que foi escrita. Mas o Chandassani, num livro produzido em 2003, ele afirma isso, e aí eu vou me apoiar no ombro de quem eu considero um gigante da psicologia analítica, que afirma que o trabalho, um verdadeiro trabalho erudito sobre a obra do Jung ainda não aconteceu. E isso por quê? Porque muita coisa a gente ainda precisa compreender em maior profundidade. Primeiro, esse vício, né, horrível de chamar a psicologia do Jung de psicanálise. Isso é uma coisa que eu não entendo até hoje, porque ainda acontece. Eu respeito quem faz isso. Obviamente, cada um é livre para fazer o que quiser, mas eu, particularmente, não vejo lógica para isso. Então, esses 2 volumes, né, e aí a gente vai ter as 2 afirmações que eu falei. A primeira, que se insere nesse escopo de um trabalho erudito que ainda está por fazer, envolve a afirmação que Jung faz no final, né, do Psicologia do Inconsciente, onde ele afirma, né, que ele veio preparado por Nietzsche da psiquiatria para a psicologia moderna. Essa é uma afirmação que está perdida no final do livro, mas que tem um peso absurdo.
né? E ainda não tem trabalhos eruditos suficientemente produzidos acerca dessa questão. A segunda, que para mim é extremamente importante, está aqui nesse volumezinho, e esse volume da Vozes, lançado agora, que dá título à nossa live, História da Psicologia Moderna, para mim serviu como um aprofundamento dessa afirmação que Jung faz aqui e que normalmente passa em branco para muitas pessoas. O Jung faz uma afirmação no parágrafo 369, tá? Quando ele diz: nesse ponto, quero chamar a atenção, ele está aqui numa discussão, né, acerca do fenômeno da técnica de diferenciação entre o eu, né, e as figuras do inconsciente, ou seja, o capítulo 3º da segunda parte. Então ele fala que neste ponto quero chamar a atenção para um sério equívoco no qual incidem meus leitores e mais ainda os médicos, tá? Então ele está falando para os médicos da sua época, não os de hoje. Não sei por que motivo alguns afirmam que não faço mais do que escrever acerca do meu método terapêutico, tá? Isso aqui é algo importante porque essa discussão acerca do método do Jung é uma discussão que ainda causa muita confusão. Tem um livro do Heráclito fabuloso sobre isso, né, que é o Psicologia Junguiana, uma introdução que entra nessa questão, mas que a gente ainda precisa de muito mais discussões e textos sendo produzidos, artigos inclusive. Vamos produzir com seriedade e rigor epistemológico, meu povo. Vou convocar aí quem tem habilidade na escrita, quem é inspirado pelas musas gregas que dominam o campo da escrita. Vamos produzir. Mas antes de produzir, por favor, estude seriamente o Jung, para não repetir papagaiada aí, para não repetir inverdade, para não fazer leitura enviesada. Se quer entender Jung, você precisa estudar Jung. Von Franz é fabulosa. O trabalho do Hillman, embora em alguns pontos não me agrade, mas é também um outro trabalho dentro do seu campo, né? Ainda bem que ele chamou de psicologia arquetípica, é outra coisa que merece o respeito de todo mundo, porque tem um volume aí imenso. Não vou nem falar da qualidade, porque eu não me acho competente para falar sobre o Hillman, mas assim, você quer entender Jung, você tem que estudar Jung. Não adianta viver de empréstimo. Não adianta ler livro que coloca Jung sendo analisado por Winnicott, sendo analisado por Bion, por Bolas, por quem quer que seja. Se você quer entender Jung, você precisa estudar Jung, tá? Você precisa começar a entender Jung. Não dá para aprender Jung por terceiros. No máximo serve como um guia introdutório, como um convite, como um chamariz para você procurar. Existem boas introduções? Existem. Essas que eu já citei no início da live, para mim são introduções que eu considero, né, impecáveis. Impecáveis não. A do Heráclito eu considero aí próximo de um texto impecável, mas a da Yolanda Jacobi tem alguns erros que o próprio Jung, né, aponta, mas a Jacobi não altera. Principalmente, para mim, que é o mais grotesco, que é a ênfase numa teoria. Quando você entende como funciona o pensamento do Jung, você vai entender que ele não produz teoria, tá? Mas enfim, Jung afirma, né, que ele não escreve sobre método terapêutico. Não é verdade. Escrevo sobre psicologia. Quando eu li isso aqui, de fato, quando eu li isso aqui, estudando, pensando a obra dele, foi quando eu comecei a pensar assim, caramba, eu aprendi, de certa forma, errado a obra do Jung. Eu acho que entender a obra do Jung como um esforço para uma interlocução entre dois campos que a gente hoje entende quando vai estudar epistemologia e epistemologia da psicologia, que é a ideia, né, de uma ciência ideográfica, que a gente poderia dizer que dá margem para um método qualitativo, e uma ciência nomotética, que dá margem, né, a uma pesquisa quantitativa. Jung se situa na interlocução com esses dois campos. O trabalho que ele procura produzir, essa psicologia que ele está trazendo, não é uma discussão sobre método terapêutico, embora envolva uma discussão sobre método terapêutico, mas uma discussão sobre as condições de possibilidade da psicologia. Essa é uma discussão que ainda está sendo elaborada num nível que eu posso dizer de qualidade, tá? Essa é uma discussão que ainda falta. Por isso que Jung ainda não é estudado com a devida referência nas
graduações. Obviamente, na graduação, embora eu faça uma crítica aberta aos modelos de currículo que são elaborados, que dão uma ênfase muito grande à psicanálise e à TCC, né, que na opinião isso aí é uma perda de tempo, porque tira o foco do aluno e do estudante de psicologia daquilo que é verdadeiramente importante para a compreensão da ciência psicológica e já começa a enviesar os estudos dele. Então ele começa a viciar a sua leitura, tentando buscar um viés de confirmação para a sua crença de que a TCC, a Gestalt, a psicologia complexa, a psicanálise ou a fenomenologia existencial é a psicologia das psicologias. Já vi muito aluno e eu já passei por essa experiência, já vivi isso e eu percebo hoje, a partir... deu uma pausa aqui, viu, gente? Não sei se pausou para vocês, mas pausou para mim. Mas voltamos. Então, é ainda um problema dentro das formações essa maneira como as grades curriculares são construídas e que acabam, na minha opinião, desrespeitando, porque ela acaba privilegiando uma determinada escola de psicologia e ela acaba tirando o foco do que é mais importante. Algo que eu já percebia, mesmo não tendo competência para isso na minha área, no início, né, no final da formação, né, eu digo assim com toda humildade, né, eu não me achava competente para fazer uma crítica aberta como essa, mas eu já vinha percebendo que havia e há ainda uma maciça ausência de uma verdadeira discussão, né, epistemológica sobre a psicologia nas graduações. E por isso, na minha opinião, né, quando você privilegia escolas de psicologia, né, em detrimento de uma visão verdadeiramente generalista, você tira o foco do alunado, do futuro profissional, do estudante que está em formação. Muitas vezes, daquilo que é o mais importante para ele aprender naquele período de graduação, né, do que o que acaba aprendendo. Né? E convenhamos que por toda essa questão historiográfica que eu já falei, muitas vezes as histórias de psicologia, né, são assim exatamente o ponto alto desse enviesamento, onde você já é cooptado para se tornar mais um militante de alguma escola e você acaba perdendo de vista o grande todo, o grande processo de construção da ciência psicológica, do que a gente chama de psicologia hoje. Então a obra do Jung, nesse sentido, ela se situa nesse escopo. E essa frase dele, nesses dois momentos, desses dois volumes que eu considero introdutórios, e foram introdutórios durante muito tempo, né, são ainda algo extremamente importante para a gente entender o que Jung tentou elaborar nessa história da psicologia moderna, como ele nomeia, né, a partir disso. E aí, dito isso, né, para a gente prestar atenção aqui ao tempo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Uma coisa que me angustia é que a grade não aborda temas essenciais como racismo, gêneros e afins. Então, Alana, essas são questões que, assim como, né, vários transtornos alimentares e vários transtornos, né, alimentares e outros que se escoram ali no campo da psicopatologia, também não são abordados, né, devidamente. A própria temática do suicídio também não tem espaço lá dentro. Eu concordo com você, né? Não ouvi falar de nenhum teórico negro. Então, essa é uma questão que a gente precisa problematizar para poder resgatar esses teóricos, esses pensadores da psicologia. Sem que a gente precise entrar em guerra, né? Tem autores fabulosos surgindo aí e que a gente vai futuramente conseguindo construir uma psicologia, uma ciência verdadeiramente psicológica que contempla todos esses pensamentos. O fato simples, só para pegar esse ponto que você colocou, o fato simples da psicologia brasileira, e aí eu vou dizer assim, generalizando, embora a generalização caia em erro, porque existem muitos núcleos de estudo que não cometem esse erro. Mas o próprio problema da psicologia brasileira não saber ou não abordar, né, o fenômeno da religiosidade, da espiritualidade, né, discutindo isso, ofertando para os alunos uma perspectiva crítica, também é um problema. Tá? Eu aponto isso porque você traz, já que não só a gente tem aí essa discussão fabulosa que vem, né, dos problemas do racismo estrutural, de como toda essa questão foi construída ao longo dos séculos aqui no Brasil, e que a gente está desconstruindo, né, eu não vou dizer a gente, porque eu ainda não produzi
praticamente nada, mas eu me apoio nos meus colegas negros que estão produzindo, nessa galera sabe, nessa galera que vem com muita gana, com muita vontade, né, de colaborar para uma psicologia de fato científica, né, que não ignore as realidades sociohistóricas, né, e que se engaje numa discussão sobre isso. Não é que você simplesmente vai endossar todo e qualquer discurso, mas você vai colocar isso, né, nesse âmbito de pesquisa da psicologia. Então esse aspecto da religiosidade e espiritualidade, que também é um dos motivos para muita gente torcer o nariz para a psicologia do Jung, porque ele contempla um espaço, uma valorização absurda, mas ainda muito incompreendida sobre essa questão, né, precisa ser trazido para a faculdade também. Só para pensar, né, Theodore Flournoy, que é uma referência absoluta na obra do Jung, ele publica em 1902 um texto seminal para uma área de pesquisa no campo da psicologia chamado Psicologia da Religião. Uma área de pesquisa que já é centenária. E onde a gente vê essa discussão na nossa formação? Ai de você, dependendo do lugar onde você estude, se você levantar o interesse, se você tiver a petulância de falar para algum professor que você quer estudar o fenômeno religioso. Vão pensar que tu está querendo produzir, né, tu está querendo, né, induzir as pessoas a uma religião. A ignorância é tamanha, tá? Então, assim, tem áreas da psicologia, né, todas essas questões que envolvem o pensamento psicológico precisam ser devidamente abordadas, com cuidado para você não cair em enviesamento, né, para você produzir uma verdadeira, né, ciência. Você não vai cair na mera militância, né? Você não vai cair na mera disputa por opinião. Você vai produzir conhecimento científico. E conhecimento científico é para ser criticado. E aí eu acho que falta isso. Falta criticar todo esse conhecimento. Mas para criticar precisa trazer para perto. E aí o professor também que vai dar aula sobre essas questões, ele precisa também tomar o cuidado para que ele não se torne um mero militante em sala de aula, que tenta converter os alunos a aceitar aquela verdade que ele está trazendo. Né? Seja a partir de uma experiência pessoal, né? Seja a partir de um compartilhamento de uma visão. Mas produzir ciência em psicologia, né, ainda é uma coisa que eu digo que precisa ser, né, melhorada nesse sentido. Tomo aqui a ousadia de dizer isso. Se alguém se ofender, aí eu não, assim, eu peço aí desculpas, mas eu não posso fazer nada. É minha opinião, tá? Eu respeito opiniões em contrário. Mas eu entendo que, nesse sentido, a nossa ciência psicológica ainda está, no Brasil principalmente, ainda está caminhando para um amadurecimento, né, onde ela consegue sair das raias dessa briga que a gente aprendeu aí com a questão das escolas. Tá? Das escolas de psicologia, essas rixas, né, infantilmente alimentadas, como se cada uma fosse uma dona da verdade. O que leva Jung a ter razão quando ele fala, né, que quando a gente não entende a dinâmica do inconsciente, a desconstruir simplesmente, desenraizar o sujeito dentro daquela cultura e não lhe ofertar alguma coisa verdadeiramente melhor, pode torná-lo pior do que ele já era. Tá? Então, desconstruir todas essas questões nos cobra um preço muito alto, que não é o preço de cooptar simplesmente o outro, de converter o outro, ou de oprimir o outro a simplesmente aderir àquilo que eu acho que é uma verdade para mim. É discutir, é problematizar. Mas a gente ainda tem muita dificuldade em problematizar isso, porque os ânimos, os afetos, eles ainda estão em alta. Né? É muito comum encontrar, eu falo pela minha experiência, algumas rodas de conversa onde as pessoas saem de uma discussão, né, científica e caem muito facilmente numa discussão opiniática. É minha opinião contra a tua. E se eu discordar de você, ai meu Deus, o céu cai. Né, o mundo desaba na minha cabeça, porque aí, né, acontece de algumas pessoas perderem, né, o mínimo de educação e partem para a raia da violência verbal, quando não física. Então, assim, são discussões que precisam ser feitas. Essas questões que você trouxe, Alana, são questões muito sensíveis para a gente, né, não só para quem vivencia isso, né, na pele, vamos dizer assim, mas também para quem com algum nível de sensibilidade, de pensamento crítico e que amadurece sua visão de mundo, também começa a perceber com clareza o quanto isso produz sofrimento, estereótipo, estigma, né, e adoecimento psíquico. Então são questões que precisam sim ser problematizadas, mas que precisam ser pensadas. Eu vou problematizar aqui a partir de que pesquisa.
tem algumas rodas de conversa em psicologia, inclusive, que às vezes eu acho que eu estou diante de uma autoridade no campo da sociologia, da filosofia, da antropologia e não da psicologia. Porque a discussão é muito mais antropológica, sociológica, filosófica do que psicológica. Eu acho que essas são questões para a gente pensar, né? Obrigado por ter feito esse comentário. E aí, voltando, né? Respirando agora, vamos voltar para a história da psicologia. Vocês percebam que isso me toca pessoalmente, tá? São questões que eu venho alimentando, eu não tenho a pretensão de falar, sabe? Como se é assim, você vai produzir textos quando? Eu não sei, eu estou elaborando isso. Eu acho que, assim como Jung, eu preciso mastigar muito essas questões, eu preciso, sabe, digerir essas questões antes de querer, né, ter a pretensão de sair por aí publicando artigo, né, que acaba caindo em erros banais, né, como às vezes acontece, a gente querer completar a obra do Jung, né, sem um profundo conhecimento da obra do Jung. E aí, tipo, você vai completar o quê? O que é que de fato você está completando se você nem conhece? Né? Enfim, a pessoa aqui, que eu não vou pronunciar porque é um apelido, obviamente, é um nickname, como a gente entendia antigamente. Estou começando a estudar Jung e vejo o quanto Jung foi estereotipado na faculdade de psicologia. Obviamente. E é isso que eu estou tentando enfatizar. Essa história da psicologia moderna que Jung elabora, ela vem no sentido de mostrar Jung, tá? Mostrar Jung de verdade. E aí vamos entrar no texto, de volta. Jung, ele já dá a tônica, Alana, isso, eu acho massa. Fazendo trabalho de base para levar reflexão aos colegas. É por isso que, eu não sei se todo mundo aqui acompanha, eu acho fabuloso o que o Bruno Soalheiro e o Bruno Rodrigues, né, ambos que iniciaram o movimento, né, articulando a psicologia ao marketing, tá? Resguardando aí todas as questões éticas que nos são muito caras, mas eu admiro caras como eles porque estão fazendo realmente diferença para a formação da psicologia e para o exercício da psicologia também. Então acho que a gente precisa também pegar esses bons exemplos e trazer para esse trabalho de base, ajudar a galera que está na formação e a galera que já se formou, né, a refletir junto com a gente, sem imposição nenhuma, é convite. Você quer vir? Então vem. Você não quer? É direito teu. Fica aí tranquilo no teu caminho, mas também não vem querer silenciar, né, o meu direito, né, de expor o que eu penso. E aí, eu vou dizer assim o seguinte, vou retomar, vou pontuar aqui principalmente o que eu considero a palestra 1, tá? Porque eu acho que ela dentro dessas impressões que eu quero trazer, e tudo isso que eu estou trazendo também, de alguma forma, eu conecto pessoalmente com a história, né, e com tudo que eu li. O Jung, nesse volume, né, primeiro ele propõe, né, ele tem, como eu falei, ele tem uma clara compreensão do que era produzido, tanto que ele estava atento aos volumes que a Universidade Clark, né, que foi aonde ele foi dar palestra em 1909, a partir do ano de 1925, ela começou a publicar volumes, ou como a gente pode chamar, anuários, né, que davam conta de tudo que tinha sido produzido acerca da psicologia naquele ano. Então, a partir de 1905, né, 1925 e todos os anos, a Universidade Clark, nos Estados Unidos, né, cujo diretor era o Stanley Hall, um dos pais da psicologia moderna, né, produzia. E aí ele traz aqui o exemplo do volume de 1933, que ele diz que tinha 5 centímetros de espessura, né? Vamos imaginar aí que 5 centímetros, né, dá um calhamaço aí de textos, né, considerável. E aí ele fala, né, que esse traçado, essa visão, esse trabalho da Clark University, né, também era importante para Jung, e isso mostra o quanto Jung estava atualizado, tá? Então, assim, depois que Jung separa, né, 1913, que ele publica aqueles 2 textos que eu falei, ele vai publicar sua obra maior nesse sentido, que é o Tipos Psicológicos, tá? Então, assim, ele é equivocadamente lido, né, como apenas uma descrição de tipos, e muita gente ignora a importância histórica e epistemológica da primeira parte completa, que não é apenas histórica, mas principalmente epistemológica, de toda a discussão que Jung faz na primeira parte do Tipos, quando ele vai trazendo ali desde Orígenes, né, até passando por William James, a psicopatologia, né, a tipologia que Nietzsche traz também, né, principalmente ali no Nascimento da Tragédia. Então ele faz todo um trabalho
trabalho extenso de epistemologia para discutir a psicologia, que aí ainda não foi devidamente estudado, porque a turma ainda tem a mania de pular essa parte por achar chata, né? E ir para a parte dos tipos, que também não entende. A maioria das pessoas aí não entende de tipologia e acaba fazendo um monte de colagem, como quem aprende aí as classificações diagnósticas e não entende o pensamento, nem pensa criticamente as classificações e vai simplesmente rotulando as pessoas. Ah, você é extrovertido, você é introvertido, você é pensamento, você é sensação, você é sentimento, você é intuição, e não entende patavinas de como funciona isso dentro de uma dinâmica psíquica. Tá? Então esse é um texto que merece ainda ser resgatado em sua maturidade. E aí esses textos vão se juntar a vários outros que Jung vai escrevendo, ensaios, artigos, prefácios, e que estão nas obras dele. Mas a década de 30 é extremamente importante ainda mais para eu entrar nesse tópico que Jung está trazendo, porque ele vai amadurecendo o seu pensamento dentro da psicologia. Lembremos, ele afirma que foi Nietzsche que o preparou bem para fazer a transição entre o pensamento psiquiátrico e o pensamento psicológico, tá? Essa é uma afirmação que não é à toa, não é à toa. E aí, depois desses textos, na década de 30, vamos lembrar também, 1928, Jung toma contato com o texto de alquimia chinesa, O Segredo da Flor de Ouro, que vai ali, né, junto com os sonhos, mostrar a importância de Jung pensar psicologicamente a alquimia. Vamos enfatizar isso. Pensar psicologicamente a alquimia. Jung não propõe não só uma análise da psicologia, uma análise psicológica da alquimia, ele também entende ali no seu escopo uma psicologia alquímica, tá? Nesse sentido, porque essa psicologia alquímica ela é anterior à psicologia enquanto ciência, como a gente entende modernamente. E a Jung, nessa primeira palestra, ele faz duas afirmações que são importantes porque elas fazem esse ponto de conexão com esse volume aqui, o Eu Inconsciente, quando ele diz que escreve sobre psicologia. Ele afirma: chamei a psicologia que me propõe a discutir nessas palestras de psicologia moderna. Escolhi esse título geral porque as questões em foco são de natureza muito geral. Ao invés de tratar de doutrinas, né, específicas, meu objetivo é pintar um quadro baseado na experiência imediata para descrever o desenvolvimento de ideias psicológicas modernas. Eu falei até um pouquinho rápido porque eu fui acossado pelo tempo, né? Eu me empolguei aqui com algumas questões anteriores, né? E aí o tempo ele também cobra. Temos aí cerca de 6 a 7 minutos para esse primeiro tempo acabar. E aí eu vou encerrar e depois eu faço mais uns 15, 20 minutinhos para poder encerrar essas reflexões. Mas assim, tudo que eu falei até agora faz parte dessas reflexões que esse texto, que esse primeiro volume desse curso que Jung deu, que se chama História da Psicologia Moderna, né, suscitou em mim. Essas questões aí que foram trabalhadas até agora fazem parte dessas reflexões que surgem a partir da leitura desse texto. E aí, o segundo ponto dessa primeira palestra que Jung vai trazer é o seguinte: nessa curta introdução à psicologia moderna, vou recuar apenas a seus inícios como uma ciência inconsciente. Não, como uma ciência consciente. A psicologia propriamente dita aparece apenas na aurora da era do Iluminismo, no final do século XVII, e nós acompanharemos seu desenvolvimento através de uma longa linhagem de filósofos e cientistas que fizeram das manifestações da psique seu campo de estudo. Essas duas afirmações são extremamente importantes, né? Mas eu vou guardar elas para esse segundo ponto, onde a gente vai recomeçar a partir dessa pausa que eu vou fazer aqui, né? E a retomada na segunda parte, bem menorzinha, ela não vai levar 1 hora, tá, gente? Quem estiver aí preocupado com a hora, né? É só para eu fechar essas ideias, porque algumas reflexões que surgiram no caminho não estavam planejadas. E aí elas acabaram aí criando uma empolgação nesse texto. Eu espero que vocês me acompanhem. Então só vou, para eu poder fechar, ver 2 comentários que se colocaram aqui. Do primeiro da Flor do... acho que é Flor do Diabo, alguma coisa assim. Acho que na psicologia tem muito essa coisa de apenas replicar uma metodologia clínica. O que fascina no Jung é essa individualização do caso e do fazer clínico. Isso é o que fascina, mas isso não é tudo do Jung. O Jung tem tanta coisa que as pessoas não conhecem, e eu nem tenho a pretensão de dizer que eu conheço tudo de profundidade. Tá, gente? Eu não tenho essa pretensão,
né? Eu tenho uma honestidade intelectual suficiente para compreender o que eu realmente sei da psicologia do Jung, e eu não me arrogo o lugar de doutor em psicologia complexa, tá? E a Júlia coloca aqui: eu li os tipos e fiquei chocada como não tem nada a ver com o que o povo fala por aí. Obviamente, quando você tem coragem para enfrentar aquele pequeno calhamaço e você de fato está preparado minimamente para mergulhar naquele texto e absorver o que ele está dizendo, não que você vai absorver numa única leitura. A obra do Jung é para estudar o resto da vida, tá? Mas assim, quando você está preparado para fazer uma leitura crítica daquele volume, você se surpreende com o quanto tá ali várias questões extremamente importantes para a psicologia do Jung e que a galera simplesmente pula. Tem um capítulo todo dedicado a formação de símbolos no inconsciente, que a gente acha que vai ser discutido no capítulo no livro Energia Psíquica do Jung, mas que não é discutido num capítulo do Tipos. Fora os pontos em que Jung vai discutir as condições de possibilidade da ciência, ele vai introduzir ali uma temática que principalmente William James vai pontuar com maestria, que é a equação pessoal. Nietzsche também traz muito isso, né? A filosofia, um sistema filosófico, como um sistema de interpretação pessoal do mundo, tá? Então, Jung também vai ressoar o Nietzsche, vai ressoar o James nesse sentido, da equação pessoal. Então não tem isso. O Jung já há muito tempo desconstruiu esse negócio de neutralidade. Jung coloca aí, né, que a gente precisa entender o que significa vender a minha opinião psicológica e fazer ciência psicológica. Ele faz essa distinção com muita clareza. Então é um volume, assim, que precisa realmente ser muito estudado. Gente, eu vou dar essa pausa e retomo para a gente ir para esses dois pontos, destrinchar um pouco o que eu entendi e a gente encerrar. Agradeço com todo mundo que ainda esteja até aqui e eu espero que esteja sendo agradável e interessante. Compartilha aí para o pessoal. Como a gente ainda não acabou, a gente vai ter um tempo adicional aí para concluir algumas ideias e fechar essas impressões, né? Eu também não tenho uma pretensão de fazer aqui um resumo sintético e sistemático da obra do Jung. Eu quero trazer apenas algumas provocações que me surgiram a partir dessa leitura. Por isso o título Reflexões sobre, tá? E não é um curso, então eu não me propus aqui a fazer um curso de cabo a rabo, explicar cada parte. É reflexões mesmo, que me suscita. Coincidentemente ou não, ganhei os 2 livros hoje. O que recomendo ler primeiro: História da Psicologia Moderna ou Psicologia do Inconsciente. Leia primeiro Psicologia do Inconsciente, que vai ter ali uma exposição sumarizada do pensamento do Jung àquela época, que é extremamente importante, obviamente, como porta de entrada, mas que vai facilitar sumamente a leitura do História da Psicologia Moderna. Então, lê primeiro esse e lê depois o segundo. Vou pausar agora, tá? E vejo vocês daqui a alguns segundinhos, no máximo 1 minuto. Espero você já.